E aí, gente, como vocês estão? Como estão também as meninas do GME? As mães de pet, mães dos filhos de 4 patas. Vou trazer esclarecimento aqui. Hoje é rapidinho, muito rápido, né? Essa proporcionalidade da tela não tá boa porque eu tô lá no fundo e eu tô... deixa eu ver se eu consigo subir mais a cadeira aqui. Eu acabei foi abaixando ela mais. Aí, agora melhorou um pouco, né? Porque eu tava muito lá embaixo. E eu vou só trazer algo aqui pra vocês. É muito rápido, eu só vou colocar um retorno aqui no outro número aqui. Pra que eu ouça sobre a questão do tal do... Tem coisa no cocô do cachorro, puxa ou não puxa? Só trazer um esclarecimento sobre isso pra vocês. Porque é muito importante. Boa noite, Cláudia. É muito importante porque o que é simples pode se tornar sério. Então, eu vou entrar aqui rapidamente e vou falar com vocês sobre isso. Só ver o meu outro retorno aqui. Ok, tá saindo o som aqui direitinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ver se eu acho não, né? Eu acho, claro. Cadê? Vou ser bem objetiva com vocês. Em falar em ser objetiva... Também já queria aproveitar também e falar que o guia de esporotricose em pets, o GIP, ainda tá no ar com promoção, ok? Para quem quiser, tá nos meus stories, fica lá à vontade, para poder gastar menos. Quer gastar mais, não precisa pegar não. Fica aí deixando aí no povo de Marte, tá tudo certo, ok? Eu até coloquei a questão das aulas que me perguntaram, eu já coloquei de uma vez lá, tá? Ó, eu tinha feito a pergunta era sobre isso aqui, mas, infelizmente... Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui de lugar. Olha, eu consigo mudar, que bênção. Que ótimo. Então, o que acontece? Uma seguidora havia perguntado pra mim a questão disso aqui, ó. Meu cachorro vai lá e faz cocô, porque ele tá com pelo, porque ele vai lá e se lambe ou lambe o chão e volta e meia tem cocô no pelo. Pode cortar, sim ou não? E eu falei pra vocês que sim, pode cortar o pelo, tá? Vejam bem que eu estou dizendo o pelo. Isso é muito importante porque às vezes vem outras coisas que não tem nada a ver com o pelo, tá? Esse aqui é um outro que eu trouxe. Deixa eu colocar. Olha, gente, que pode mexer, que benção, assim não atrapalha o escrito. Aí teve outro que falou assim: meu Deus, outro dia puxei uma linha, puxei na minha cachorra. Era um fio de linha de um brinquedo, né? Dela. Ela tava doida com a linha pendurada. Aí agora, então não pode puxar? Pois é, não, tá? Mas são situações diferentes e bem interessantes de serem entendidas. Se eu tenho uma situação de uma linha que meu animal ingeriu, ele pode ter ingerido outras coisas além dessa linha. Então, nesse caso, eu falo para vocês, existem algumas coisas muito importantes que vocês têm que estar fazendo. A primeira delas é ficarem atentas a que comportamento do meu animal, apetite do meu animal, tá? Essas duas coisas são muito importantes. Por quê? Porque se o meu cachorro comeu um brinquedo, ele já se tornou um corpo estranho. E eu vou falar para vocês que não foi um só que eu já operei para tirar corpo estranho, tanto em intestino quanto em estômago. Então, por conta disso, o que eu falo para vocês? Meu cachorro, eu fui lá e já viu que é um pedaço de linha de um brinquedo, que é alguma coisa que eu vi ele comendo ontem e hoje saiu um pedaço. No caso, igual do tipo da linha que eu fui lá e cortei, tirei o excesso, eu não tenho que puxar. Nunca puxar. Por que nunca puxar? Porque eu não sei o que mais que ele comeu junto. E uma vez tem certas linhas que nem arrebentam. E aí o que acontece? Eu simplesmente posso ter uma situação de ter coisas pontiagudas, outras coisas juntas, e ao tracionar para retirar, para puxar,
eu posso simplesmente ter complicações de perfuração de alça intestinal em fase final de intestino grosso, tá? Ou dependendo do tamanho, até em outras áreas. Por que dependendo do tamanho? Porque eu já vi um animalzinho com um pedaço de gaze por 50 centímetros de alça intestinal. Então, isso é bem variável, tá? Já fiz cirurgia em animais em que tive que, junto com a equipe, abrir em 3 partes diferentes do intestino por contas ali de corpo estranho, em locais diferentes em que andou, mas parou. Então, o que eu falei para vocês é a questão do comportamento e alimentação. A grande maioria das vezes, dependendo do que o animal come, é claro, também tem a variável porte do animal, tá, gente? Principalmente os grandes animais, não é no dia seguinte. Então, o que acontece? Posso ter uma mudança de comportamento se eu tiver uma obstrução nesse animalzinho? Posso. Os grandes animais acontecem no dia seguinte? A cada 10, 9, não. Às vezes pode levar 5 a 7 dias. O que de repente pode começar a acontecer é, ele continua comendo normal, mas ele para de fazer cocô, tá? Então, quando eu tenho mais de um cachorro, mas quando eu tenho uma pessoa atenta à situação, ou seja, uma mãe de pet, né, desperta lá na situação, mesmo se eu tiver mais de um cachorro, aqui em casa tem 2 cachorros, eu sei quando é o cocô de um, quando é o cocô do outro. Mas, quando eu vejo alguma coisa, tipo esse exemplo que eu tô dando pra vocês, o ideal é que a gente fique atento a observar isso. Porque se eu continuo fazendo cocô todos os dias, mesmo se tiver algo, tá em trânsito, então deverá sair. Outra coisa que é importante, esse cocô continua normal ou ele tá alterado, tá? Outra coisa muito importante também, questão de uma possibilidade de corpo estranho que tem que estar atento, é a questão do apetite e do comportamento de sentar, tá? Então eu tenho que juntar essas coisinhas para virar e dizer assim, olha, tá tudo bem, foi só uma linhazinha. Não, olha, pode ter coisa mais complicada aqui, vamos ficar atentas, tá? Então, assim, são formas iniciais de se olhar para pensar o que fazer. Ah, eu tenho que ir lá e mudar a alimentação do meu animal? Não, gente, não tem que mudar nada. Porque o próprio fato de mudar a alimentação do animal vai fazer com que ele tenha até, ou às vezes, uma diarreia ou alguma coisa assim. Mas tem que observar essas situações que eu tô falando pra vocês. Quando vocês viram alguma coisa logo no cocô, ou quando vocês viram que eu cheguei em casa e tinha algo destruído. Outro dia que agora, essa semana mesmo passada, eu coloquei pra vocês que o meu abençoado filho ansioso, gordinho, marujo, ele tinha comido né? Eu só coloquei um pra vocês, mas foram 2. Foram 2 cabides que ele mascou. Até que da forma que ficou, ele tá inteiro, então ele só partiu. Então, se ele pegou pedacinhos muito pequenos. Mas eu tive muitas emoções porque ele já comeu muita coisa e eu já orei e agradeci a Deus por não ter virado nenhuma, ter virado cirurgia, tá? Ele já comeu pedaço de tapete, de crochê, ele já mascou a lâmpada PL, ele já comeu o telefone da minha enteada, já fez uma festa, sabe? Já comeu o controle remoto da televisão. Então, assim, isso é só uma listinha de algumas coisas. Pano, então, meu Deus do céu. Pega até um pano de prata em cima da mesa pra fazer um buraco pra pegar um pedaço. Então, o que acontece? Eu tive uma fase que eu não conseguia ter tapete nenhum de forma nenhuma. O emborrachado que eu tinha colocado pro Lobão no chão, um dia que eu fiquei lá pra hospedagem pra Arraial, ele já me rasgou o emborrachado todinho. Né? Então ele fala que ele brinca de queimar meu dinheiro, né? Com essa parte, com questão de ansiedade. É um Labralata, né? Um verdadeiro caramelo que dá essas dores de cabeça, mas nunca tive nenhum problema. Ele sempre continuou comendo normal e continuou fazendo cocô. Às vezes eu descubro que ele comeu alguma coisa porque eu vejo o cocô diferente, tá? Mas o que eu falo pra vocês, não puxem, observem. Principalmente se meu cachorro continua com apetite, como é que tá ele daquele jeito. E se tá fazendo cocô, tá? Se parou de fazer cocô, aí tem que ficar preocupada. Tem gente que sai correndo pro veterinário. Pois é, casinha, não precisa sair correndo pro veterinário. Aliás, sai correndo pro veterinário simplesmente quem segue o povo de Marte, né, gente? O povo de Marte vai falar, sai correndo pro veterinário, poxa. O negócio deles é o cifrão, entendeu? E aí, quem não quiser também aprender, tá lá e eles estão felizes, né? O sistema tá aí se degladiando nisso, não podemos fazer nada. Então, o que acontece?
eu tenho que observar. Cocô teve algum... Cocô tá normal. E só saiu aquele negócio lá, joia. Mas eu tive que... A única situação que eu falo que a gente sempre tem que ir correndo pro veterinário é... Se esse cocô vai lá e tem um sangue, tá? Se teve um sangue, aí eu falo pra vocês. Eu tenho outras condutas de instruções dentro do GME, que é o Guia de Medicamentos Essenciais, né? Em que lá, por eu fazer uma construção de conduta com as meninas, eu até algumas coisas dou umas informações diferenciadas do que eu dou aqui pra vocês. Inclusive agora semana que vem eu nem tive muita possibilidade de muito tempo, mas eu vou abrir agora as vagas para 4ª turma, tá? E ele abre, como algumas pessoas me perguntam, né? Estava até aberto outro dia, me perguntaram. Ele não abre igual um cursinho lá gravado, porque eles são aulas ao vivo, tá? Inclusive eu vou fazer diferente. Eu vou dar a parte do primeiro módulo. Não sei qual parte, se vai ser uma parte ou se vai ser todo o primeiro módulo. Mas eu vou vir com ele ao vivo. Até aqui no Instagram. Vou trazer ele aqui ao vivo. E ele vai ficar ao vivo na hora e vai ser retirado logo em depois, tá? Eu vou fazer o módulo das meninas aqui ao vivo, tá? Então quem quiser aproveitar e participar, isso vai acontecer agora. Eu vou no dia 10, eu vou relançar ele para abrir novamente. E é o primeiro módulo, eu vou fazer umas 3, 4 aulinhas. Ou não sei se eu vou fazer todas não, mas algumas eu vou fazer direto aqui ao vivo. Vai estar ao vivo igual eu tô aqui com vocês. No final, tchau, caiu. E já vai ser finalizado para subir depois para a plataforma de novo para a nova turma, tá? Ele não é um curso que eu consigo disponibilizar, igual uma vez uma moça me perguntou. Fora do fato de ser dessa forma. Porque eu sempre regravo a maior parte dele todo com aulas ao vivo, porque a fixação do assunto do tipo que é, a necessidade disso, porque a gente vai tirando dúvida ao vivo o tempo todo, tá? Ele não é aquele cursinho, não dá para ser gravado. O que dá para ser gravado tem lá de bônus, tem coisas de vacinas, mas de uma forma geral, outras coisas necessitam de ser totalmente ao vivo. Já o guia de esporotricose que eu falei para vocês, inclusive os alunos do GME vai ter um valor mais diferenciado do que quem está indo comprar nos stories do jeito que tá lá por enquanto, tá? Eu coloquei de bônus lá 9 aulas gravadas. É diferente. Ali é uma coisa pontual. A pessoa vai lá ver o que é esporotricose, como é que cuida e como é que trata e acabou. Cão e gato. Pronto. Pontual. E aí quem quiser ir lá estudar, pega o e-book, vai lá bonitinho, tá lá tudo direitinho, explicado, tá? Mas não é igual o GME, que é o Guia de Medicamentos Essenciais para Cães, porque lá é linha de raciocínio, então o departamento é outro, né? Então é uma coisa mais aprofundada, tá? Então guardem o seguinte, a explicação aqui para fora fica dessa seguinte forma. As meninas de GME depois até sabem já isso, mas é para outro assunto agora. Apareceu alguma gota de sangue nesse cocô, logo ali junto, tem que levar no veterinário. Aí tem. Caso contrário, tem que sair correndo? Nunca, né? Exceto se seu coleguinha, seu veterinário que vocês levam for de Marte, ele vai falar para vocês saírem correndo para levar para ele, tá? Agora, aqueles parâmetros eu falei para vocês. Cocô tá fazendo todo dia, mudou o comportamento, se parou ou não de comer, tá? Não mudamos nada na rotina deles quando isso acontece, quando tem uma coisa mais diferenciada além de um pelo, né? De um cabelo ali de cachorro. Não é hora de, não, eu vou fazer mais caminhada com ele. Nossa, então eu não vou fazer caminhada. Eu continuo com a mesma rotina que eu já tenho com o meu cachorro. Isso é muito importante, porque senão parâmetros de vocês são perdidos, tá? Então a gente sempre tem que permanecer da mesma forma, tá? E igual eu falei pra vocês, um cão grande, eu já vi levar até uns 5 dias, tá? Fazendo ainda um cocô, comendo normal, e aí de repente ele parou de comer e de fazer cocô. Aí, não vira e vamos fazer como se eu não sei desse histórico. Ah, vou esperar para ver o que está acontecendo, daqui uns 2 dias ele sempre come. Prestem atenção. As minhas de GME captam isso mais, mas eu já vou fazer isso aqui com vocês, com certeza que me seguem já estão virando com mais mente perceptiva por aí, que vocês vão conseguir entender. Se eu já tive um histórico há uns 5 dias atrás de um problema, ele ficou bem e de repente ele parou,
Pode ser real uma obstrução. Não é hora de aguardar 2 ou 3 dias. Aí eu tenho que levar no veterinário. Entendam isso, tá? Quem pegou e assistiu depois, isso aqui eu vou deixar no ar aqui, que isso aqui é de extrema utilidade para muitos problemas e facilitar muitos colegas que tiverem que fazer depois cirurgia por aí, cujo eu já fiz algumas. Gente, eu já tirei brita de estômago de labrador. Eu vou dar um exemplo para vocês bem real de um pincher, tá? Ele não teve nada para sair no cocôzinho, mas só para vocês entenderem. A dona fez tipo um churrasco, alguma coisa assim, um pincherzinho de uns 3 quilos. E ele mexeu no lixo e caiu no chão, alguma coisa assim, ele comeu um monte de osso. Ele ficou mais uns 3 dias comendo normal. Aí depois ele parou de comer. Ela não fez associação alguma com esse fato. Acompanhe para que vocês entendam. Vamos aprender a ter linha de raciocínio aí, porque fica mais fácil pra gente cuidar deles, hein? Que é um dos fatos que eu mais gosto de levantar lá dentro do GME. Que eu falei com vocês que eu vou abrir vaga depois da semana que vem. Aí o que acontece? Acompanhem comigo. Essa que ela começou a fazer? Começou a fazer franguinho, coisinha gostosa, e mais não sei o que, e mais não sei o que. Aí ele comeu mais uns 2 dias, depois parou de comer. Aí ele não comeu, começou a vomitar e ficou esquisito, esquisito, esquisito. Na hora que ele chegou, ele tava com uma barriga assim estufada, e na hora que nós fizemos o raio-x, tava assim, igual a gente vê o esqueletinho do cachorrinho, só viu umas pontas assim. Se pronto. Ou isso aí é tipo um metal, alguma coisa muito séria, e eu é osso. Na hora, tivemos que abrir o estômago. O estômago do cachorro era 300 gramas de osso. A gente chegou a pesar. Um pincher de 2 quilos, 300 gramas de osso. Tá? Só que qual que é o maior problema de abrir isso aí? Primeiro, ter que fazer cirurgia. Ah, mas ela não ia prevenir a cirurgia. Mas ela ia prevenir os problemas futuros que eu vou explicar pra vocês que aconteceu com esse animalzinho. Como ela ficou mais uns 2 a 3 dias tentando fazer comida, só quando ele começou a vomitar e não comeu mesmo, nem coisa gostosa que ela levou, esses alimentos com esse intestino, o estômago tava, aliás, o estômago cheio e o intestino vazio, né? Porque não tinha nada pra fazer, cocô, nada pra sair. O que aconteceu? Começou a acontecer ali um pouco de necrose, que o nome mais bonitinho disso é o nome assim, bonitinho científico, né? Todo técnico, mas chama-se apodrecimento do estômago. Ou seja, começou a ter uma coisa bem delicada, porque além de comer o osso, como estava no lixo, o animal comeu ali uns pedaços de plástico, uns pedacinhos assim de alumínio e outras coisas com que estava, tá? Então, na hora que a gente abriu o animal, vamos dizer assim, imagina depois que alguém que morreu, enterrou e depois de 7 dias vai lá e desenterra. Estava assim. A gente nem sabia como esse animal estava vivo. A cor, vamos dizer assim, né? Porque eu não vou usar termo técnico, do estômago já estava toda modificada. Os vasos sanguíneos, assim, bem delicados, tá? Até a parte sanguínea de circulação estava até de outra cor, para vocês terem uma ideia. E aí esse animal teve que ficar internado mais uns 5 ou 7 dias, sem poder alimentar nada na fase inicial, e com antibiótico muito sério, porque o nível de infecção dele ficou alto, devido a essa complicação que teve. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Se vocês fizerem a linha de raciocínio que eu tô falando pra vocês, vocês não vão ter que sair correndo pra veterinário nenhum, nem de mate, nem do coração, não importa, tá? Mas aí a gente vai poder acompanhar. Ah, mas e aí se tiver acontecido isso? Se tiver acontecido isso, vão ter que fazer uma ultrassom ou uma cirurgia, cuidando, né, de ter os cuidados ou não. Mas podem ficar de uma forma mais tranquila e que o animal não tenha complicações para a vida dele, ou então que ele tenha até comprometimento de vida mesmo. Então fiquem atentos, tá? Vou trazer outra que me mandaram aqui. São só 2 que vocês me responderam. Essa daqui. Ah, que nem vai atrapalhar para ler, não. A outra colocou: boa tarde, doutora Daniela. Comigo aconteceu diferente. O Fred, quando mais novinho, rasgou um paninho dele e engoliu a tira. Gente, eu não vou mentir pra vocês, não. O pessoal adora pôr muita coisa pra bicho, mas eu passo mal com a história de bicho de pelúcia com animal que rasga as coisas, tá? Às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim: ah, ele tem bichinho, mas ele come? Não. Então se ele não come, tudo bem. Ah, ele tem bichinho, mas toda semana eu tenho que comprar um que ele rasga. Aí eu falo assim: candidato pra fila de cirurgia. Tá? Principalmente se ele for filhote.
Por quê? Porque, gente, pelúcia, aquilo é sintético, aquilo obstrui com facilidade incrível, enchimento, olhinho de bicho. Porque eu já vi em pets vendendo como se fosse brinquedinhos de criança, como se para cachorro, praticamente. Não são brinquedos feitos para cães. São brinquedos de criança sendo usados para pet, tá? Dá emoção? Dá. Quando eu tive um pet shop em Minas, eu modifiquei várias coisas que eu vendia lá, tudo pensando em medicina preventiva. Então, por exemplo, se tinha casinha de madeira, eu vendia, parei de vender. E as pessoas me perguntavam, tem casinha de madeira? Não vendo mais. Por quê? Vou dar um exemplo simples para vocês. Até por coincidência eu tive uma pequenezinha que ela comia, né? A beiradinha da casinha. Ah, mas o que tem a beiradinha da casinha comer? Pois é, né? Parece que nada, mas aquela madeira ali eu já vi um gato, que eu já tinha que fazer cirurgia, com um pedaço de lasca de madeira, né? Dentro da cavidade. E aí? Ah, mas se for assim a gente vai ter que tirar tudo dos animais? Não, não é que a gente tem que tirar tudo dos animais. Tudo são escolhas que a gente faz. Agora, eu como veterinária, eu me sentia no dever de não vender um problema para ninguém. Então, eu não vendia, tá? Outra coisa, aquelas casinhas de madeira são excelentes para dar problemas de pele, tipo de fungo, ou até situações de carrapatos, essas coisas assim, pulgas. Por quê? Casa de madeira não consegue se lavar, né? E o que acontece? A umidade que fica ali traz problemas para o animal? Traz, tá? Então eu falo o seguinte, aquilo não é uma boa situação. Qualquer coisa que a gente não tenha possibilidade de lavar, não é muito legal, tá? Então, só para vocês consigam entender. E aí ela tá virando falando a questão do que ele pegou um paninho, né, e engoliu, né? E aí ela percebeu, né, tinha uma tira lá, que ele engoliu uma tirazinha, e ela puxou. É o mesmo caso, né? O outro era um pedaço de linha e agora é uma tira. Temos que tomar muito cuidado. Se a gente não conseguir acompanhar a quantidade de coisas que esse animalzinho comeu e o tanto assim que saiu ou não que for, tá? Temos que tomar muito cuidado. Cortar ali o excesso é uma primeira parte e vamos continuar observando esse animal de uma forma geral, olhando sempre aqueles 3 princípios básicos que eu falei para vocês. Se os 3 princípios básicos não estiverem sendo atendidos, aí sim temos que ir no coleguinha de Marte ou de coração, não importa qual, mas tem que ir. Qual que é o princípio? No outro dia o animal já não quer fazer cocô. Vai ter que ir pro veterinário? Vai ter que ir pro veterinário. No outro dia o animal já não quer comer. Então tem algo além de só daquilo ali que está trazendo alguma situação complicada para esse animalzinho, tá? Ou então começou a sair um cocô diferente. Ah, começou a sair um cocô meio mole. Mas ele continua comendo, ele continua brincando e atento. Deixa eu ver o próximo, mas não saiu sangue. Não, tá. E aí é uma coisa, tá? Mas se a gente não tiver aqueles outros quesitos anteriores cercados, o que acontece? Podemos sim ter dor de cabeça. Então vamos ficar atentos, porque a grande maioria dos animais, quando eles comem as coisas, é principalmente por ansiedade, gente. Quem aí já teve alguma coisa do animalzinho que comeu alguma coisa? Alguém já teve algum animalzinho que comeu alguma coisa? Sei lá, comeu um pedaço de um brinquedo. Comedouro. Eu já tive cachorro até comer comedouro. Eu não vendia mais aqueles comedouros pesados de alumínio. Porque eu já vi o cachorro morrendo por causa daquilo. Não é legal. Ou ninguém que tá aí teve nenhum problema com comedouros. Ou com qualquer outro tipo de coisa que o animal comeu. Bruce já comeu tampinha de cano. Caramba, aquelas negocinho, né? Eu já vi uma pincherzinha que comeu um negócio que foi complicado pra gente. É o seguinte, sabe os famosos móveis Casas Bahia, né? Os MDFzinhos. Aquelas tampinhas de plástico que tampa o parafuso do móvel. Caiu do armário da menina, uma adolescente. E a pincherzinha começou a mastigar e brincar, ela não viu? Aquilo é menor que uma tampinha. E no que aquilo caiu, ela mastigou e engoliu. Aí ela começou a ter uma diarreia como se fosse uma gastroenterite hemorrágica, com muito sangue. Só que ela chegou a ver, na hora que ela foi para tirar, ela não conseguiu e ela engoliu.
Então o que acontece? Só que a menina não tinha condições de internar e nem nada. E aí nós começamos a acompanhar esse animal e olha, ela continuou comendo com apetite, mas a pecinha foi andando no intestino, ela fazia o cocô meio molenga. A gente estimulou ela com um alimento específico, né? E o que acontece? A pecinha depois saiu depois de 3 dias, né? E aonde ela foi passando, uma vez que ela mascou, ela foi machucando o intestino. Porque se é uma pecinha dessa para um cachorro de 40 quilos, ela não vai passar com dificuldade, porque o diâmetro de um cocô de cachorro de 40 quilos é desse tamanho assim, ó, é de pelo menos 3 centímetros, alguma coisa assim, é muito grande. Agora, para um cão igual um pincher de 3 quilos, é muita diferença, sim. É o que acontece. Ali passava muito justinho a pecinha ainda mais mascada. Ela conseguiu, depois ela viu no cocô, ela lavou a pecinha e levou pra mim. E deu tudo certo. Mas ela teve que tomar antibiótico, teve outras complicações e tem que ficar atenta sim, porque senão dá problema. Tá? Deixa eu ver o que a Ju escreveu aqui. O meu mais velho come tudo que achar, tá vendo? É igual o Marujo aqui em casa, que ele é muito ansioso. E vocês já fizeram alguma coisa pra prendedor de plástico? Meu Deus do céu. Vomitou depois. O Marujo, na maioria das vezes, ele vomita as coisas. Agora, aquelas que descem, graças a Deus, ele tem um intestino magnífico, sai. Mas a coisa mais maluca que eu já vi no Marujo é o seguinte. Ele já comeu uma vez um pedaço do tapete meu de crochê. Eu tive que parar de pôr no chão, né? Só que aí o que acontece é o seguinte, ele continuou com o apetite normal, comendo. 2 dias depois, ele conseguiu vomitar só o tapete que estava no estômago. Ele ficou lá parado no estômago, ele continuou comendo bonitinho, continuou fazendo cocô e conseguiu vomitar ele de volta. Eu falei assim, meu Deus, que apetite, que estômago é esse? É seletivo, uma parte fica, outra vai, uma parte fica, outra vai. O meu comia essas coisas quando era pequeno, pois é. Uma coisa bem interessante para ajudar na questão deles de... Como é que fala? De ter essa ansiedade melhorada é atenção aos cães. Eu chegar em casa e ela bater a mão na cabecinha deles, isso não é atenção para eles, tá? Tem algumas raças, alguns cães, não tem muito a ver só de raça, né? A individualidade, como a gente cuida deles, como a gente cria eles. Porque às vezes tem até raça que não é, mas se torna. Ou seja, quando a gente vai lá e humaniza muito, né? Aí estraga. A questão de estar presente com eles. Como assim estar presente com eles? Gente, a melhor forma de evitar isso é desse jeito. Eu falo, quando eu faço isso aqui em casa, eu passo um tempão sem acontecer isso. É pelo menos uma vezinha no dia, ou se vocês vão sair, ficar fora mais tempo, ou às vezes quando eu vou lá pra Arraial, que fui e volto, é sentar a bunda no chão, entendeu? Não é só brincar com eles, não. Pega, mesmo que seja a própria rasqueadeira de escovar eles, porque traz uma interatividade. Não adianta brincar com vocês em pé. É literalmente no chão. Ah, mas eu tô sentada na cadeira e ele tá no chão. Não, é sentar a bunda no chão. Põe uma almofada e senta. Por quê? Porque não vai ter nível de hierarquia, de que você é maior e ele é menor. Aqui o lobão, né, ainda mais que tem dificuldade às vezes de levantar, mas ele tá deitado escornadão, igual eu mandei algumas fotos aqui. Aí eu fico, praticamente eu deito no chão, literalmente. Eu deito assim do lado dele no chão. Já ponho uma roupa, porque prepara pra pôr tudo pra roupa suja depois, né? Pelo é pouco. Aí eu vou, aí o que acontece? Eu fico no mesmo nível dele deitado ali no chão, tá? O nível de interatividade de ele com vocês é altíssima, tá? Então o que acontece? Se o cachorro de vocês estiver sentado ou estiver brincando, que for, sente, tá? Fique totalmente no mesmo nível ali no chão. Não é sentado numa cadeira igual a gente tá para poder estar olhando ele por cima, tá? Isso dá uma diferença incrível de fazer isso. Faça isso pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, mesmo se não tiver algo importante para estar fazendo próximo, porque faz muita diferença. Por que eu sugiro a questão da escovinha? Porque você estimula a circulação, vai lá e passa na cabeça, passa no rabo, mexe na patinha, mexe no corpo. Vocês, o que acontece? Traz uma interação muito maior. Sabe quando a gente tá ali mexendo com o animalzinho da gente, que ele chega assim, normal ele tá brincando, mas ele dá aquela lambida extra na nossa mão? É como se ele falasse assim, ó, você é meu camarada, tá? Tamo junto, até depois do fim, né? Como diz o...
Como diz um cara que eu sigo aí. Mas como tem gente que não gosta muito dele, vamos pensar só nessa parte. Vamos pegar só o jargão dele, tá? Então, o que acontece? É tipo isso que eu tô falando pra vocês, né? Vamos trazer isso que traz... Ele sente realmente que você, como se fosse totalmente presente junto com ele, tá? Deixa eu ver o que você falou aqui, Ju. Caroço de manga. Meu Deus do céu. Outro dia eu vi foi uma vaca no TikTok com um limão na garganta. Meu Deus do céu. Eu até mandei pro rapaz, pelo amor de Deus. Mas deu tudo certo e ela ficou bem. Deixa eu acabar de ler que você colocou aqui. Pois é, manga é outra coisa muito complicada que acontece às vezes e passa batido também de tomar cuidado. As pessoas não tomam cuidado com isso. Outra coisa, até mesmo para boi também, já vi laranja e manga, né? Ou seja, é a questão da fome, às vezes, do animal também, né? Cavalo também come. E às vezes tem até que ficar internado, às vezes tem que ficar internado sim, tá? Eu já tenho questão de animal, igual a história de brincar com bolinhas inadequadas que param na garganta. Às vezes as pessoas elas não sabem como comprar um brinquedo pro animal, né? Parece que é inofensivo, vai lá e compra qualquer um. E não é assim, gente, tá? Acompanhe isso, que não é simplesmente vou lá e compro, né? Por quê? Porque eu tenho que saber como que é a arcada do meu animal. Porque dependendo do tipo de como ele abre a boca, o que for, entendeu? Como é que é o tipo do focinho do meu cachorro. Tem certas coisas que podem e outras não, né? Não é tipo assim, tudo pode para todos? Não, não pode. Não, o mundo não é igualitário, né? É igual a história de que achar que tudo é feito para todo mundo igual. Não, não é. Porque tem as individualidades. As pessoas ficam querendo pôr igual o que não é igual, né? Mas não vou entrar nesse mérito, não. Senão daqui a pouco entra... Alguém fala aqui que a gente tá querendo tirar as coisas dos outros. Mas eu sempre brinco e falo. Quem tiver afim aí alguma mãe de 4 patas aí, né? Que tiver afim de carregar saco de cimento de 50 quilos, vai lá firme, mas eu não tô não, tá? Eu não tô e eu não vou não. Então pra mim tudo não é igual não, né? Até anatomicamente nós não somos iguais. Então essa história de somos iguais é uma coisa esquisita. Anatomicamente, né, e tudo mais, ou como diz um vocabulário veterinário, um para e outro não, mas, ou seja, não tem filhotinho, não tem neném outro não. Boa noite, Maria Eduarda. Deixa eu ver o que o doutor Silvio falou aqui, gente. Um veterinário fenomenal e que não está na caixinha dos veterinários de Marte. Dar aula naturalmente. Ah, tá. Parabéns. Obrigada, viu, Silvio, que passou por ele. Não sei se ele ainda tá mais na live, mas é porque eu só li depois. É porque eu tava fazendo a linha de raciocínio. E se eu parar minha linha de raciocínio depois, já era. Eu perco e não recupero ela mais, não. É igual eu não sirvo pra fazer aquela aula mecânica que o pessoal vai lá e faz, né? Põe aquela telinha pra ficar lendo igual no Jornal Nacional ou nos outros jornais por aí afora. Porque... eu vou ler, o gaguejo já era. Tem que ir na linha de raciocínio e pronto, tá? Então, assim, vamos ficar atentas. Eu já vi animal tendo um problema muito sério com acerola. A acerola é pequenininha. Sim, o animal comia, era um golden. Tinha problema de ter no intestino alguma coisa em si? Não. Mas o animal começou a ter gastroenterite. Por quê? Porque ele não comia uma, duas, ele comia 15, 20, 30, né? Ele depenava que estava na parte baixa do pé. Então a gente tem que ficar atento, o que a gente tem em casa, essas coisas. Não pode chegar no consultório e é a coisa mais comum do mundo. Ah, o que está acontecendo? Não sei. Ah, eu vi não sei o que lá mais. Viu alguma coisa diferente? Não sei. Tá comendo? Não sei. Tá fazendo cocô? Não sei. Acho que tá. Não, não tá não. Entendeu? Então eu falo o seguinte... Igual eu sempre falo e repito pra vocês, 90% das coisas vocês conseguem resolver tudo antes do veterinário. Porque não chega a virar doenças. Mas tudo que vocês deixam chegar a virar doença vai ter que ir no coleguinha. De Marte ou do coração. Tá? Meninas, tem alguma dúvida sobre o que eu falei? Inclusive, o próximo Será que Pode? Já tem tempo, coisas pra rolar aí. Acho que eu vou ter por antes pra vocês. Teve duas pessoas que já me mandaram algumas coisas interessantes. E eu vou trazer aqui pra vocês. Não vou chegar a esperar na sexta, não. Mais alguém tem
Conseguiu entender? Deu dificuldade? Ficou fácil, ficou difícil? Esclareceu? Falem aí pra mim alguma coisa. E semana que vem vai começar o GME, tá, gente? Vamos abrir a 4ª turma do GME. Vamos para a 4ª. Ah lá, ó. Ju falou que entendeu. Então, eu sempre vou me baseando em quem vai respondendo. Como eu sempre falo para vocês e vou repetir eternamente. Resposta idiota é aquela que não é dada e pergunta idiota é aquela que não é feita. Porque a única forma em que nós aprendemos mais é com interação, igual vocês fizeram aqui hoje, tá? Porque só no ouvir a gente aprende. Aprende o suficiente? Não. Senão, né? Se era só pôr uma aula gravada lá, todo mundo aprendia tudo direitinho, né? Mas se estiver com uma coisa maior, entrada, corta também. Ju, a primeira coisa a fazer, com você eu consigo te responder dessa forma que é mais fácil. Se eu vi o que o meu animal mexeu, eu vi com o que ele comeu, né? Agora você falou, tipo uma tira de pano. Eu sugiro apenas cortar. Por que apenas cortar o que tá pra fora? É o que eu tava falando um pouquinho no início da aula. Se ele estiver brincando no jardim com esse pano, vou dar um exemplo pra você entender. E naquela meio da história eu vi algumas lasquinhas de uma madeira, de um tronquinho, de alguma bobagem assim, e for tensionar pra puxar, eu posso fazer força e simplesmente eu ter uma situação de algo, de alguma ponta, furar esse intestino, tá? Perfurar esse intestino. Então, o que acontece? Ou se não perfurar, fazer uma lesão muito grande. O intestino grosso, que é a parte final, ele tem muita vascularização. Eu posso arrebentar um vaso sanguíneo por esforço ali na parte final, tá? Então, a melhor forma é, cortei e tô sabendo, olha, tinha mais ali. Aquele famoso, tipo assim, só dá uma tensãozinha de leve. Veio, tudo bem. Não veio, não, cortei. Continuou com o comportamento normal? Fez o outro cocô de novo? Tá comendo normal? Beleza, eu tô olhando essas 3 coisas o tempo todo. Agora, se alguma coisa dessa mudou, aí não sei o que eu ver. Entendeu? É isso que eu tô falando pra vocês. É ficar atentos a essas coisas. Simples e pura. A grande maioria das vezes já aconteceu com o marujo. De estar alguma coisa pendurada, eu vou e corto. Eu não puxo. Por quê? Porque se o animal tensionar muito o esfíncter, né? Literalmente lá, o anozinho lá. Se ele simplesmente fizer muita força nele, às vezes você puxar, pode até ficar pior. Porque a tendência do animal é encolher a bunda, tá? Então a melhor forma é o quê? Cortei e observar os próximos cocôs, tá? E às vezes se eu vi que ele comeu algo assim mais complicado que for, o que eu posso também fazer? Fazer já um uso de um probiótico para ele, entendeu? Como eu falo, igual um videozinho de 1 minuto que eu coloquei no YouTube lá naqueles shortzinhos. Gente, probiótico salva a vida. É o que eu falo pra vocês, é uma das coisas até que eu falo com as meninas dentro do GME. Probiótico salva a vida, tá? É uma das coisas que a gente tem que ter sempre em casa. Porque é realmente extremamente, assim, útil e barato. Agora, não vou na historinha, já vou terminar. Não vou na historinha de comprar iogurtinho natural, não. Tá? Ah, então vou dar iogurtinho natural. Que eu vi um monte de coleguinha de Marte, né? Colocando. Pô, até do coração tem, né? Eu não posso falar isso, não. Até do coração tem uns coleguinhas que colocam a pinonha do iogurtinho natural. Vou dar pro cachorro. Gente, vocês são inteligentes. Eu sempre falo o seguinte. Só pega e corta. Só pega e corta. E a gente acompanha e observa. Isso aí, casinha. Gente, se iogurte natural, na real, é muito simples, fosse o suficiente, eu mesma ia tomar. Sabe assim? A quantidade que tem num probiótico, lá dos bilhões, milhões, não sei o que lá mais. Gente, nós temos probióticos, uns fuleirinhos, você paga R$80, gente. Uns fuleiro. Mais baratinho.
Entendeu? Ali uns 7 sachêzinhos, sei lá, não sei o que ela mais. Aí você quer me dizer que um potinho de R$ 3 de iogurte... Ah, nossa, vai contribuir. Sério. É igual o caso que eu vou dar um exemplo simples para vocês. Quando a ração vem escrito assim... protege a articulação dos cachorros grandes. Porque tem condroitina. Sério? Aí você vai ver uma condroitina. Deixa eu ver que eu lembro o nome aqui pra mim ver o preço na internet. Quer ver? Que não é uma coisa barata, nunca foi. Deixa eu ver se apareceu aqui. Tá aqui, ó, R$140 pra 30 dias. E aí? E aí? Tem um outro ali, ó, 149. Por que a ração ela aumentou 10, 15 reais e ela conseguiu resolver isso aqui? Pra prevenir. Não, então se a ração, se ela tá colocando aquilo ali, então porque ela já tá faltando o mínimo que tem que ter? Vocês estão entendendo? Isso é um ritmo hipnótico, como eu explico para as meninas, é o planeta dos macacos, querendo vocês acreditarem em Papai Noel, né? Ou então, gente, tá tempão que eu não pego um negocinho aqui, e eu tava arrumando aqui, tem um tempão que eu não uso, eu vou usar um tiquinho para vocês lembrarem. Ou então, né? Quem lembra, gente, quando eu usava no nosso chá comigo aqui? Achei aqui na gaveta aqui, ó. Entendeu? Então é isso. Entendeu? Então vocês têm que... E não precisa probióticos caríssimos. Um probiótico já mais basiquinho já é o suficiente. Mas eu gosto daquele de R$70. Pode. Mas se tiver sempre um probiótico em casa, é o suficiente. Aqui com o probiótico mais simples na distribuidora, eu consigo resolver a vida do Lobão. E eu não fico sem. Aqui, ó, tem probiótico de R$18, gente. Olha como é que é difícil tratar de cachorro, né? Antes do veterinário. Caro, né? Fica caro. Eu tô lembrando aqui só um desabafo aqui, que a gente tá conversando um tiquinho aqui. Uma moça mandou não sei o que é, um texto desse tamanho num shortzinho meu lá do YouTube. Porque pra quem já me acompanha sabe, a única coisa que eu falo que não tem como substituir é: se seu cachorro tá com um problema de ouvido que é com fungo, esquece que nenhum medicamento de ouvido baratinho vai funcionar. Tem que ser o que tem antifúngico. E os medicamentos veterinários, quando tem a situação do medicamento antifúngico, ele é mais caro? Sim, é 100, 120, 130 reais. Não adianta comprar de 30, não vai funcionar. Não vai, não existe, tá? Porque não tem a base ali. Mas como eu fiz um shortzinho e eu peguei só uma parte, eu não expliquei esse contexto todo, a moça escreveu um textão. Que veterinário acha que só tem que ficar passando coisa cara? E não sei o quê. Acha que a gente tem dinheiro. Eu fiquei pensando, bem, se você resolveu ter um cachorro, você tem que ter dinheiro, né? Porque ele não é um bichinho de pelúcia. Tem gastos, né? Se o probiótico da gente é igual ao de cachorro, a Ju perguntou. Não é, Ju, não é igual, tá? Por que não é igual? Porque tem quantidades de coisas diferentes e os de cachorro tem sempre suplementos também, muitas das vezes, juntas ali, tá? Mas tem algum benefício? Tem, tá? Então, assim, quando a pessoa não tem condição de comprar, às vezes, um de veterinário, ou tem que usar por um período maior, dependendo do que for, a gente passa alguns de uso humano. Sim. Tem um, que é um dos mais caros de linha veterinária. Deixa eu ver quanto é que ele tá custando. Mas eu falo antes algum do que nenhum, né? É o que eu sempre falo com vocês. Olha lá, o de mais caro de linha veterinária. Ele tá saindo R$65 na Cobase. É um bom lugar, tá, gente? Eu já visitei essa loja física, né? No estado de São Paulo. Muito boa. Tá? Mas tem ele na Amazon o mesmo por R$48. Tá vendo como é que dá a diferença? Até na internet. Tá? Quer ver uma coisa que eu tô cansada de ver? Eu falo que tem um veterinário de Marte, mas também tem um dono de Marte, né?
Que é o seguinte, o cachorro tá com um problema, aí vai e compra o produto na internet, fica 5 dias esperando chegar. Gente, não dá pra esperar chegar. Tem que ter em casa. Probiótico não é tem que esperar chegar. Entendeu? Ou tem em casa, ou teve a situação, já vou correndo já, entre aspas, compro e dou no mesmo dia. Ai, vou comprar amanhã de noite. Não, gente. Entendeu? Então, tem que a questão do tempo de ação é uma coisa que é extremamente delicada e que os donos de animais, as mães, os pais, não importa quem for, não tem isso porque isso não é passado esse termômetro para vocês. E é uma coisa que eu bato muito com as meninas no GME. Entender o termômetro de quando agir, tá? Porque às vezes o maior dos problemas que acontece, que eu falo para vocês, que 90% das coisas viram doença, é porque quando pensam em agir, já virou doença. Tá? Então, isso é muito importante de ser entendido. No GME, eu explico isso para as meninas? Explico. Tá? Tanto no GFM, que eu fiz, eu criei um termômetro. Um termômetro, como assim? Não é um termômetro de medir temperatura. É um termômetro de como se basear quais que eram as questões das agressividades, das situações das doenças, das mais importantes deles, né? E qual que é a velocidade de ação. Justamente por causa disso, tá? Vou dar um exemplo simples para vocês. Sinomose é uma doença que mais mata, né? A grande maioria de vocês sabem disso, outros nem sabem às vezes o que é sinomose, mas é uma doença que 3 dias é o suficiente para matar o cachorro e já perder todo o tratamento. Então, às vezes, quando me vem pessoas no direct querendo fazer uma consultoria, que já fala comigo que está 14, 15 dias tratando e que já está arrastando, que já não usou nem o suficiente, que já está reclamando, insatisfeito com o coleguinha de Marte e que está caro, que está com não sei o quê, eu falo assim, continua com ele, eu nem penso em mexer com o tratamento. Por quê? Porque a gente já perdeu tempo demais de resolução da doença. Entendeu? Por quê? O termômetro, esse termômetro do tempo que eu tô falando pra vocês, né? Do grau de severidade, que é o que eu criei dentro lá do guia financeiro para as meninas. Eu coloquei, fiz essa classificação de ordem de velocidade com que vocês têm que agir, tá? Que é bem interessante. Gente, acho que era isso que eu tinha pra passar pra vocês. Eu acho que deu pra clarear como a gente ajuda na ansiedade deles, como que a gente conduz, o que é que a gente deve usar, né? Então não precisamos usar. Eu quero usar o carão dos probióticos. Pode, não tem problema. Eu quero usar esse outro. Pode, não tem problema. Aconteceu por aí. Pode me contratar para consultoria? Pode me contratar para consultoria online. Qualquer lugar do Brasil eu faço consultoria, tá? Tem consultorias mensais, tem consultorias quinzenais, entendeu? Então, eu também consigo ajudar vocês, tá bom? Era isso que eu tinha a dizer pra vocês. Eu tô ficando um pouquinho atenta ao tempo, porque eu não sei, eu não fiz lives mais longas, mas eu ouvi dizer que o nosso aplicativo lindo aqui modificou e agora tá fazendo os horários com 1 hora cair, né? Eu não sei se é pra todo mundo ou se é pra alguns, mas eu não quero correr esse risco de cair antes de eu finalizar aqui com vocês, tá? E semana que vem eu vou abrir o GME pra vocês e vou trazer já um Será que Pode amanhã pra vocês, porque tem 2 bem interessantes que me trouxeram aí. Então já vamos colocar eles aqui para ir clareando cada vez mais para vocês, tá bom? E quem quiser alguma coisa da questão do guia, não é o guia, né? Que é o e-book que eu fiz para vocês, com 9 aulas lá dentro gravadas, não é nada ao vivo dentro do e-book lá, com as aulas de bônus gravadas da esprotricose em cães e gatos. Gente, lá é gravado. Que teve até uma pessoa depois que me perguntou, pessoal, lá é gravado, lá não tem nada ao vivo, lá não é o GME, entendeu? O GME é outra coisa, é uma aula, tem 2, tem 3. Aliás, o GME até hoje, a turma passada teve aula ontem. Não é uma coisa estática, não, tá? E objetiva para um tratamento, né? E a esporotricose não é uma doença com risco de óbito, então literalmente não tem uma necessidade de uma aula ao vivo, de um acompanhamento, é totalmente uma coisa bem pontual e fácil de vocês conseguirem ver informações básicas para serem conduzidas, né? Tá bom?
Inclusive, até aquela aula que eu coloquei aqui pra vocês, eu vou subir ela pra lá. Depois também, como aula bônus pra quem quiser ter ela disponível lá. Obrigada, Ju, também, por você também estar aí. Obrigada as meninas que estiveram por aí, Casinha, todo mundo. Obrigada, Luiz, tá bom? Beijinho, meninas, fiquem com Deus. E sempre vão me mandando as coisas lá no Será Que Pode, depois no direct, gente. Podem me mandar, até mesmo se não for no dia, né? Que eu trago aqui pra plataforma as situações que vocês trazem. Uma das situações que foram me trazidas, por exemplo, foi até dentro do próprio direct, entendeu? Escrito, não foi nem a questão de trazer, às vezes, um vídeo ou o que for. E todas elas são úteis, porque a gente vê tanta coisinha bagunçada, né? Tanta gente fazendo tanta moda aí, que a gente fica, posso ou não posso, né? Quando a gente vê por outros ângulos, a gente consegue pensar melhor e cuidar melhor dos nossos filhos, tá bom? Beijinho, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.